Olá pessoal, eu sou o professor Silas Dourado e vamos para mais um vídeo do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. No primeiro vídeo, por exemplo, nós falamos das diversas escolas de interpretação e de como nós utilizamos essas escolas para interpretar o livro do Apocalipse. Antes, porém, de entrar aqui nos versículos que iremos estudar a partir de agora, eu gostaria só de fazer aqui uma exortação acerca de algo que eu tenho ouvido nesses muitos anos de estudo. Por exemplo, que o livro do Apocalipse ele é incompreensível. É um livro que nós nunca iríamos entender. Eu não creio dessa forma e não vejo verdade nisso, porque o próprio versículo 1, o primeiro versículo do livro do Apocalipse, ele já desconstrói isso. Veja o que João fala. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quem revela, revela para que o outro entenda. João estava aqui no final do primeiro século. Uma grande perseguição tinha se estendido sobre a igreja. Ele que tinha sido pastor na igreja de Éfeso, ele é perseguido e preso e levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Era uma ilha de pedras que ficava a 88 quilômetros da cidade de Éfeso, o qual ele escreve nas cartas às 7 igrejas, ele escreve a primeira carta. João tinha mais ou menos 96 anos de idade e por volta desse tempo, ali ele começa, na ilha de Patmos, a receber revelações de Deus. Como eu falei aqui no vídeo anterior, João recebe pelo menos 7 revelações. E a primeira delas, que é o capítulo 1, ele fala sobre essa revelação que Deus tinha lhe dado. Revelação de Jesus, o qual Deus, através do anjo, estava comunicando com João. Então, para nós que vamos começar aqui uma série de estudos bíblicos, tenha em mente isso, que o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus e que a igreja precisa compreender essa revelação. Agora, tem que ficar claro também que o livro do Apocalipse, ele é para 3 tipos de pessoas diferentes, como fala Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 22, no verso 32, Paulo fala que a Bíblia ela foi escrita para os judeus, para as nações ou os gentios e para a igreja. E você vai ver que o Antigo Testamento todinho, é só pegar o livro de Daniel, você vai ver os gentios, as nações gentílicas, como bem diz Daniel, as várias nações ali, e você vai ver Israel. A igreja não aparece, a não ser por inferência. Já no Novo Testamento, você vê a igreja através o início dos evangelhos e através das epístolas paulinas e as epístolas universais, o desenvolvimento da igreja. Mas é no livro do Apocalipse que isso se consuma, que é justamente essa questão da visão para a igreja, para Israel e para os gentios. Então o livro do Apocalipse, o capítulo, todo o livro é para a igreja, claro, mas o capítulo 2 e 3 está especificamente direcionado para a igreja. Você vai ver, por exemplo, João escrevendo a carta às 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, como ele tinha sido pastor dela, começa por ela. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então João escreve para essas igrejas e o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse está literalmente direcionada a essas igrejas. Capítulo 4 e 5 são visões, como eu falei no bloco e no vídeo anterior. E a partir do capítulo 6, você vai ver a igreja não entra mais ali e o livro ele volta-se para cumprir a última semana das 70 semanas profetizadas por Daniel no capítulo 9, a partir do versículo 24. E a última semana de Daniel volta em ação, porque 69 semanas se cumpre até a vinda do Messias, mas a última semana não se cumpre, e o livro do Apocalipse ele vai se desenrolando a partir do capítulo 6
para Israel e para as nações que não aceitaram o Messias. Por isso, essa revelação de Jesus Cristo é para a igreja, claro, precisa compreender tudo isso, e precisa pregar o evangelho enquanto há tempo, porque os campos estão brancos para a ceifa, e para Israel e as nações gentílicas que vão receber essa mensagem de todos nós. Ok? A cada versículo vamos explicando aqui muitas coisas do livro do Apocalipse e vamos agora estudar esse primeiro capítulo que com certeza nos ajudará a compreender mais sobre essa revelação de Deus. Então, se você gostou desse início do nosso estudo do Apocalipse, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e toda semana, 2 vezes por semana, nós estaremos aí postando vídeos para que você possa compreender esse livro enigmático com seus 404 versículos, 9 perguntas, mais de 50 vezes aparece o número 7 como uma simbologia profética ali. São mais de 12 mil palavras e com certeza muita coisa boa vai vir por aí, porque Deus revelou a sua palavra para o seu povo.